Bom, nós estamos aqui com o nosso convidado Márcio Holland, como o Luciano estava falando, o grande tema de ontem, né? O nosso tema principal aqui são as finanças públicas. Mas em relação ao diesel, né? Causou uma preocupação, na verdade. A reação negativa do mercado foi preocupação pela possibilidade de a gente ter alguma coisa de intervenção. Na verdade, era muito a posição do presidente Bolsonaro. Quando ele era deputado, ele tinha essa visão da economia, né? Agora ele vai ter uma reunião com a área técnica e se espera que haja alguma outra alternativa que não seja simplesmente segurar aumentos de preços. Tem alguma alternativa possível? Olha, eu acho que nós estamos falando de um problema estrutural que tem a ver com as estatais brasileiras, né? Independente de ser a de Petrobras hoje, pode ser o Banco do Brasil daqui a um tempo, pode ser a Caixa Federal daqui mais um tempo. As empresas estatais brasileiras, elas incorrem num risco recorrente, cotidiano, e a gente não percebe isso, que é o que a gente chama em economia, que é o risco o que a gente chama de abuso do poder do controlador, né? A União é controladora dessas empresas e a qualquer hora um governo voluntarioso tomou uma decisão sobre essas empresas. Isso pode acontecer com outras empresas estatais no Brasil em outros níveis, nos entes subnacionais, municipais em geral. O que ontem houve a decisão do próprio Bolsonaro pessoalmente de solicitar a suspensão do reajuste do diesel é claramente o diagnóstico de que esse problema não acabou. Independente do governo fazer um discurso liberal, a sua prática definitivamente está longe de ser liberal. É uma prática intervencionista que afeta o modelo de negócio de uma companhia, afeta a política de formação de preços de uma companhia listada em bolsa de capital aberto e afeta, portanto, o modelo de investimento, os acionistas, os minoritários, que são extremamente importantes para a empresa. Uma decisão extremamente infeliz por parte do governo ontem. Agora a gente vê que ainda há muita adesão da população em relação a essa questão, defendendo até a posição do presidente Bolsonaro, assim como defenderam os caminhoneiros no ano passado, porque as pessoas sentem a dificuldade aí com relação a alguns aumentos de preços, combustível é um ponto sensível, os caminhoneiros aí são, na verdade, eles convivem com uma situação adversa, né? Por isso que eu falava de alguma outra solução via mercado, né? Não mercado financeiro, mas solução de mercado mesmo, para se minimizar talvez essa necessidade de reajustes. Haveria a possibilidade de algum imposto, alguma coisa assim? Não creio. Eu acho que o combustível ele é uma formação de preço que tem a ver com um negócio chamado custo de produção da Petrobras, mas também tem um outro componente que a gente fala pouco, é difícil de entender, que é chamado custo de oportunidade. Uma empresa, quando ela faz a fixação de um preço, olhando sua estrutura de custos, ela também tem que olhar os outros mercados internacionais e como estão funcionando. Ainda mais uma empresa listada em bolsa. Definitivamente não há muito o que fazer nesse cenário. O que nós temos que fazer, a lição de casa que a gente não está fazendo, é mudar a estrutura de infraestrutura brasileira, a estrutura modal brasileira, totalmente baseada, um país continental, totalmente baseado em quatro rodas, que a gente chama, né? Que é essa estrutura de transporte, de logística baseado no rodoviário brasileiro. Esse é um grande erro do planejamento estratégico desse país, tá? Quando a gente discute se tem algum imposto a colocar num combustível ou outro para minimizar, ou fazer alguma intervenção para minimizar eventuais reajustes que são naturais da vida econômica de uma empresa, que olha em conta não somente o custo de produção, mas o custo de oportunidade, a gente está negligenciando um ponto mais importante, que é alterar a estrutura modal brasileira. Nós estamos sempre tentando tampar o buraco, literalmente falando, nesse assunto, né? Desde o ano passado se fala muito da necessidade, por exemplo, de estimular a construção de ferrovias, né? De uma outra modal país que não depende tanto de rodovias, de fato, né? Eu acho que é ferrovias, eu acho que é fluvial, acho que o Brasil é um país que tem um grande potencial de transporte marítimo, né, entre costas, ao longo das costas marítimas também brasileiras. O próprio rio, né? Os rios também podem permitir em várias regiões. Os rios, cabotagem. O Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de ter uma matriz de transporte de bens, de serviços, de pessoal, que infelizmente a gente não está fazendo esse dever de casa. Eu acho que nós temos que voltar a discutir essa questão do transporte e da logística no Brasil.